Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 4.3, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Função de x igual a 2x ao cubo mais 3x² menos 36x. Letra A. Encontre os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente. Letra B. Encontre os valores máximo e mínimo locais de f. Letra C. Encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então, começando a resolução aí pela letra A, onde ele quer encontrar os intervalos da função f, no qual ela seja crescente ou decrescente. Então, aplicando a condição aí do teste crescente e decrescente para uma função f, temos condição A: se f' de x for maior que zero, ou seja, se a derivada da função for maior que zero em um intervalo, então a função f é crescente nesse intervalo. E condição B: se f' de x for menor que zero em um intervalo, então significa que a função f é decrescente nesse intervalo. Então, para saber se a função é crescente ou decrescente, precisamos da primeira derivada da função e encontrar os pontos críticos igualando aí a primeira derivada a zero. Então, para a letra A, a gente vai fazer a primeira derivada para a função, que vai ser igual. Derivada de 2x ao cubo, tombo 3, fica 2 vezes 3, que dá 6, subtrai 1 do expoente, fica x². Aí, mais derivada de 3x², tombo 2, multiplica o 3, dá 6, subtrai 1 do expoente, fica x. Então, fica 6x. E a derivada de menos 36x fica menos 36. Essa é a primeira derivada. Para encontrar os pontos críticos, a gente vai igualar a zero, tá? Para facilitar aí, todos os múltiplos de 6, a gente vai dividir todos por 6. Então, nós vamos ter a equação do segundo grau dada por x² mais x menos 6, né? Dividindo todos os termos por 6, isso tudo é igual a zero. Então, para resolver aí a equação do segundo grau e achar os valores de x que zeram essa equação, a gente pode utilizar aí Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado, b vale 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, o a vale 1, vezes o valor de c, que vale menos 6. Então, a gente tem mais 24 com mais 1, mais 25. Então, o x vai ser igual a menos o valor de b, que dá 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, a gente vai ter um x1 igual menos 1. Aí, pegando a raiz negativa, a raiz de 25 dá 5, dividido por 2. Então, fica menos 6 dividido por 2, menos 3. E um x2, que vai ser menos 1, mais a raiz positiva, mais 5, dividido por 2. Menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. Então, temos que esses dois pontos são os pontos onde sabemos que a derivada dá igual a zero. Então, podemos determinar os intervalos. Então, fazendo aqui a condição, vou colocar aqui um intervalo. Aí, vamos fazer a avaliação da primeira derivada de x, que a gente encontrou aí, né, colocando 6 ali em evidência, que a gente colocou, que multiplica o x² mais x menos 6, tá? E aqui vamos avaliar a função, tá? Se ela é crescente ou decrescente no intervalo. Então,
A gente tem aqui dois pontos críticos, que é o menos 3 e o 2. Então, para esse ponto, aí, o intervalo para a função, como aqui é um polinômio, domina os reais. Então, a gente tem que o intervalo vai do menos infinito até chegar nesse ponto aberto em menos 3. Essa é a primeira condição aí que a gente tem, o primeiro intervalo. Ou seja, para valores aí entre menos infinito e menos 3, ou seja, valores menor que menos 3, se a gente colocar aqui nesse valor da derivada, por exemplo, pego o menos 10 para facilitar a conta, ficaria menos 10 ao quadrado, 100. Menos 10, 90. 90 com menos 6, 94. 94 vezes 6, eu sei que vai dar um valor positivo. Se deu positivo, significa que isso é um valor maior que zero. E se é maior que zero, portanto, esse intervalo é crescente, tá? Aí a gente tem, entre o menos 3 e o 2, a gente tem um intervalo, menos 3 e 2. Então, a gente vai ter aí que avaliar esse novo intervalo. Entre menos 3 e 2, a gente pode pegar o zero para calcular. Então, zerou, zerou, vai ficar menos 6 vezes 6, que vai dar um valor negativo. Se der um valor negativo nesse intervalo, significa que a função é decrescente. Tá? E a gente tem o intervalo para x maior que 2, ou seja, 2 até o infinito, tá? Se a gente pegar qualquer valor acima aí de 2, a gente pode pegar o 10 para facilitar, 100 com mais 10, 110, menos 6, 104. 104 vezes 6, que é um número positivo, eu sei que vai dar positivo. Então, entre 2 e infinito, eu sei que é crescente, tá? Então, temos aí a condição da letra A resolvida, que ele pede os intervalos aí onde seja crescente e decrescente. Na letra B, ele quer encontre valores que dê o máximo e o mínimo locais de f. Para determinar aí os máximos e mínimos locais, a gente tem a condição. Pelo teste da primeira derivada, diz, suponha que C, tá, seja um número crítico de uma função contínua f. Aí vamos ter condição A. Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. Condição B. Se o sinal aí de f' mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local em C. E condição C. Se f' não mudar de sinal em C, isto é, se em ambos os lados de C for positivo ou negativo, então f não tem máximo ou mínimo locais em C. Então, para resolver a letra B, a gente tem os pontos críticos, né, da função, que seria o menos 3 e menos 2, ou seja, seria aqui na troca desse intervalo, que estaríamos aí com o menos 3, e desse intervalo, que seria o 2, certo? Então, se a gente avaliar pela mudança da primeira derivada, ó, aqui no menos 3, para x igual a menos 3, f' muda de positivo para negativo, ó, tá? Do positivo vem para o negativo em x igual a menos 3. Portanto, é ponto de máximo local, tá? Em x igual a menos 3. E aí a gente pode calcular o f de menos 3 para ver quanto que dá a função
aí nesse ponto de x igual a menos 3. Substituindo ali na equação, fica 2 vezes menos 3 ao cubo. Aí a gente tem mais 3 vezes aí menos 3 ao quadrado, menos 36 vezes aí o menos 3. Então, calculando isso daí, a gente vai achar que f de menos 3 é igual a 81, tá? O máximo local aí para x igual a menos 3 da função, ou seja, vai dar 81. E analisando a condição do outro ponto crítico, que seria para x igual a 2, a gente tem a condição f' muda do negativo para o positivo, ó, do negativo para o positivo. Então, portanto, é ponto de mínimo local, tá? E a gente pode calcular o f de 2 para ver quanto que dá o mínimo local. Vai ser 2 vezes 2 elevado ao cubo. Aí temos mais 3 vezes aí o 2 elevado ao quadrado, menos 36 vezes 2. Então, a gente vai calcular o f de 2. Vamos achar o valor aí de menos 44, tá? Que é o valor aí da função no ponto aí, na coordenada x igual a 2. E a gente tem o ponto de mínimo local. Além de avaliar aí pelo teste da primeira derivada, a gente pode analisar pelo teste da segunda derivada também, tá? No teste da segunda derivada, suponha que f duas linhas seja contínua na proximidade de C. Então, se f' é igual a 0 e f duas linhas é maior que 0, então tem um mínimo local em C. B, se f' de C é igual a 0 e f duas linhas é menor que 0, então f tem um máximo local em C, tá? Então, a gente determinou aqui pelo teste da primeira derivada. Agora, pelo teste da segunda derivada, a gente vai precisar aí da segunda derivada de x. A segunda derivada de x, pegando essa equação aqui, tombo 2, fica 12x. Derivada de 6x fica mais 6. Derivada de menos 36 dá 0. Então, a gente tem aqui os pontos críticos, seria o menos 3 e o 2. Então, ó, para x igual a menos 3, a gente tem que o f, duas linhas de menos 3, vai dar 12 vezes menos 3, com mais 6. Menos 36 com mais 6 é menos 30. Menos 30 é menor que 0. Portanto, deu menor que 0, a gente tem a condição que é um máximo local, tá? E pegando aí o x igual a 2, a gente tem que f duas linhas de 2 vai ser 12 vezes 2, aí mais 6. 24 com mais 6, a gente tem que dar mais 30. Mais 30 é maior que 0. Segunda derivada em C deu maior que 0, então, portanto, a gente tem aí que é mínimo local, tá? São duas formas de avaliar aí se é máximo ou mínimo local, pelo teste da primeira derivada, pelo teste da segunda derivada. E vamos aí agora para o item C. Na letra C, ele quer encontre os intervalos de concavidade, tá? E também os pontos de inflexão. Então, aí pela definição do teste da concavidade, temos condição A. Se f duas linhas for maior ou igual a 0 para todo x em i, então o gráfico de f é côncavo para cima em i. A condição B. Se f duas linhas for menor que 0 para todo x em i, então o gráfico de f é côncavo para baixo em i.
Então, a gente tem que avaliar aí a segunda derivada de x em relação a ser maior ou menor que zero. Então, para a letra C, a gente pega a segunda derivada de x, que a gente já fez, que é 12x mais c, e iguala a zero para achar os pontos críticos devido à concavidade. Então, igualando a zero, a gente vai ter que x é igual a menos 6 dividido por 12. Ou seja, temos aí que é x igual a menos meio. Essa é a condição aí, tá, do ponto crítico. Montando uma tabela dos intervalos, a gente vai poder colocar. Aqui eu vou pôr o intervalo. Aqui eu vou colocar a segunda derivada de x, que a equação é 12x mais 6. E aqui eu vou fazer a definição do que é a função. Se é côncavo para baixo, côncavo para cima, tá? Então, a gente tem o intervalo, como x aí é menos meio é o único ponto crítico, a gente vai ter um intervalo de menos infinito até chegar em menos meio, tá? Esse é o primeiro intervalo que a gente vai avaliar aí a segunda derivada. Menor que menos meio, a gente pode pegar aí menos 10, ficaria menos 120 mais 6, ou seja, daria um valor negativo. Deu um valor negativo, significa que é menor que zero. Então, a gente tem que é côncavo para baixo, tá? E a gente tem o outro intervalo que vai do menos meio até mais infinito. Pegando um valor acima, aqui entre menos meio e mais infinito, pode pegar o zero. Zero esse termo dá mais 6, ou seja, positivo. A segunda derivada deu maior que zero, portanto, côncavo aí para cima, tá? Então, temos aí a concavidade, tá? Os intervalos da concavidade definido. E ele pede ainda para determinar os pontos de inflexão. A definição é a seguinte: um ponto P na curva y igual à função de x é chamado ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou vice-versa em P. Então, dessa condição, aqui a gente tem que o ponto crítico é x igual a menos meio. E a gente tem que ela muda de côncavo para baixo para côncavo para cima. Então, portanto, x igual a menos meio, tá? É ponto de inflexão, tá? E para determinar o ponto P, né, que para x igual a meio, a gente tem que é o ponto de inflexão. A gente faz aí a função de x para x igual a meio. Então, a gente vai ter 2 vezes menos meio elevado aí ao cubo, mais 3 vezes menos meio elevado ao quadrado, menos 36 vezes menos meio. Calculando aí, a gente vai ter que o f de menos meio é o valor de 37 sobre 2. Portanto, o ponto P aí é dado por menos meio e 37 sobre 2, o ponto de inflexão. Exatamente nesse ponto, a gente tem que a curva muda de côncavo para baixo para côncavo para cima. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!